Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos estudar o artista Marc Chagall, o último da série que estamos fazendo sobre os surrealistas. E esse artista nasceu em um país chamado Bielorrússia, em 1887. Vamos encontrar no mapa primeiro onde nasceu Marc Chagall. Aqui temos o mapa. Aqui está o nosso país, o Brasil, na América do Sul. Para chegarmos à terra de Marc Chagall, teríamos de cruzar o Oceano Atlântico até chegarmos aqui na Europa. E aqui está a Bielorrússia, no leste europeu, bem para a direita. Chagall nasceu em Vitebsk, bem aqui. E se aproximarmos bem, podemos encontrar a sua casa de infância. Hoje virou um museu. Aqui está a rua e aqui está a casa onde Marc Chagall passou a sua infância. Hoje se chama Museu Marc Chagall, em Vitebsk, na Bielorrússia. Dá para imaginar que o pintor passou por essas ruas? E aqui estamos dentro do jardim da casa de Marc Chagall. E aqui é a bilheteria do museu. Ainda no jardim, tem também essa escultura aqui. Homenagem ao artista. Não foi feita por ele, mas tentou homenageá-lo, à sua imaginação, sua criatividade, como se ele estivesse tocando um violino. Agora, vamos direto às obras do artista. Marc Chagall se mudou para Paris, na França, em 1910 aproximadamente, e lá conheceu a forma que os franceses estavam pintando. E nós já vimos por diversas vezes que no início do século XX, ou seja, no início ali dos anos de 1900 para frente, muitos artistas na França estavam pintando de uma forma mais simplificada, mais geometrizada. Aliás, muitos dos artistas que nós estudamos são ou do século XIX ou do século XX, especialmente do início do século XX. Então, eles costumam ter as mesmas características na hora de pintar. Eles costumam pintar com muitas semelhanças. O Marc Chagall, então, quando vai para a França, encontra esses artistas pintando dessa forma, ele também se influencia. Quando olhamos, por exemplo, a pintura Eu e a Aldeia, de 1911, nós podemos perceber que essas influências já estavam muito fortes em Chagall. Porém, obviamente, o artista também traz algumas coisas novas. Podemos perceber que aqui no canto esquerdo já tem um traço de sua memória, de sua infância, na época em que ainda vivia na Bielorrússia. Vemos uma moça e ela estava ordenhando uma cabra, enquanto uma pessoa está observando, aqui de rosto verde, na direita. Logo acima, temos uma outra memória de Chagall, um homem de casaco preto e um chapéu verde, e uma moça tocando violino de cabeça para baixo. Possivelmente ele viu isso na Bielorrússia. E como sabemos disso? Logo ali atrás tem uma igreja, mas não é uma igreja qualquer. O formato dessa igreja é de uma religião chamada catolicismo ortodoxo, que tem na Bielorrússia, muito comum lá.
Já na pintura Paris através da janela, Chagall passou a pintar suas novas recordações, agora na França. É importante também falarmos que, apesar de Marc Chagall ser considerado um artista surrealista, nessa época aqui, o surrealismo ainda não existia, não com esse nome, mas Marc Chagall já estava pintando coisas que só depois, só mais tarde, seriam vistas como surrealistas. Por isso mesmo, ele é considerado um dos primeiros pintores desse movimento. Nesta pintura, ele trata de uma Paris que estava se modernizando. Ele também tratou do homem ali pulando de paraquedas, pois nessa época foi realizado o primeiro salto. Tivemos também um gato, um homem com 2 cabeças, e tudo isso é muito complicado de se entender, pois o próprio Marc Chagall não gostava muito de deixar pistas do que ele estava tentando fazer. Então fica muito a interpretação de quem está vendo. Algumas coisas são mais claras e outras são mais difíceis. Assim como tudo no surrealismo, de certa forma. Nós vimos nas outras aulas, nas aulas passadas, quando examinamos as obras de Salvador Dalí, por exemplo, ou René Magritte, ou mesmo Max Ernst, de como o surrealismo muitas vezes é confuso. Ele mistura uma série de elementos que muitas vezes estão nos nossos sonhos ou nas nossas fantasias. O que a gente pode fazer então é tentar juntar cada elemento que ele deixa claro. É muito fácil aqui, por exemplo, saber que se trata da França, porque tem a Torre Eiffel, ou mesmo as cores da bandeira da França, vermelho, azul, branco, ou o homem pulando de paraquedas. Assim a gente consegue entender um pouco da obra. Mais uma vez aqui, nesta pintura, Chagall tenta trazer algo de sua memória, ainda na época da Bielorrússia. Nessa época, a cidade em que Chagall viveu pertencia ao Império da Rússia. E a Rússia travou uma batalha contra o Japão. E esse soldado aqui representa, na verdade, os 2 soldados, tanto o japonês quanto o russo. Por isso, ele tem 2 olhos diferentes. Um é do japonês e o outro do russo. É importante entendermos que nessa época não era comum você misturar tantos elementos assim, que muitas vezes extrapolava a realidade, como o caso do soldado ter 2 olhos diferentes. Essa é uma característica que viria a ser uma característica do surrealismo mais tarde. Por isso mesmo, nós consideramos o Marc Chagall também um pintor surrealista. Mas se você lembrar um pouco do 4º ano, nós estudamos um movimento chamado cubismo. E essa pintura tem muita coisa parecida com a pintura cubista também. Por isso, Marc Chagall também é considerado um pintor com características cubistas. Mas claro, nós não vamos abordar o cubismo aqui, porque já foi tratado isso ano passado, e hoje nós estamos tratando apenas esse lado surrealista dele. E na obra O Violinista Verde, mais uma vez, ele traz de volta a sua infância na sua terra natal. Dá para perceber que Marc Chagall nunca abandonou suas raízes, mesmo morando na França. As casas, os animais, o violinista das cerimônias religiosas, tudo está lá, lembranças da vida que tinha na Bielorrússia. O próprio Marc Chagall não gostava muito de interpretações sobre suas obras. Eu deixaria a pergunta para vocês então. Essa obra aqui fala sobre o quê? O que vocês acham? Bem, se o nome da obra é sobre Vitebsk, e dá para ver ali pelas casinhas que se parecem com as casas da terra natal, lá no fundo, mais uma vez, uma igreja daquela do cristianismo ortodoxo, dá para perceber que, mais uma vez, Chagall também está falando sobre memórias de infância. E por que será que temos 2 pessoas voando sobre essa cidade? Será que é como uma mente que está sonhando, voando sobre sua própria terra? Ou apenas um pensamento que passou? Uma imagem que não sai da mente dele?
Chagall faleceu em 1985. Não se sabe exatamente a causa da morte. Ele simplesmente caiu já morto. O importante de sabermos é que o artista estava trabalhando elementos surrealistas muito antes do movimento ter surgido. Por isso mesmo ele é tido como um dos pioneiros. Vamos fazer agora algumas atividades sobre o artista no Google Forms e no caderno de arte. As instruções estão lá. Vejo vocês na próxima semana. Até mais!